Já parou para pensar que você pode ainda estar cego para o Evangelho de Jesus? E que o diabo pode ter você em trevas para que você não consiga ouvir, nem ver e nem compreender a mensagem do Evangelho, a mensagem verdadeira do Evangelho? Em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4 também, Paulo diz o seguinte: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Quando a gente bate o olho nesse texto, a gente já pensa logo no incrédulo, sendo aquela pessoa que não tem compromisso com a igreja, que não ora, é uma pessoa que não tem muito interesse pelas coisas de Deus. Mas o apóstolo Paulo ele pode estar falando sobre o incrédulo que está dentro da igreja. Não existe incrédulos apenas fora da igreja, não existe incrédulos que apenas negam a divindade de Cristo ou as Escrituras. Podem existir incrédulos que creem nas Escrituras, que vão ao culto todos os domingos, e de vez em quando aqui ou ali até oram. Então esse texto de Paulo está dizendo que o diabo ele cega essas pessoas para que elas não vejam a luz do Evangelho. Então a luz do Evangelho está na sua frente e você não consegue ver. Por quê? Porque você está cego. Mas quando a pregação verdadeira do Evangelho alcança você, o Espírito Santo então faz com que você enxergue, ele tira qualquer tampão que esteja nos seus olhos, que te impeça de ver a luz do Evangelho, e agora você pode ver essa luz. E você pode receber essa luz. Tem um comparativo muito interessante que o John Piper faz nesse livro aqui, Deus é o Evangelho. Ele vai dizer o seguinte, que o efeito da luz do Evangelho no nosso coração é semelhante a Deus criando o mundo. Então Deus fez o mesmo que fez na criação, repleta de trevas e sem forma no início do nosso mundo. E o que foi que Deus fez? Ele disse, haja luz e houve luz. De modo semelhante, ele diz ao coração cego, haja luz. E a luz resplandece no coração do pecador. E é nessa luz que nós vemos a glória de Deus na face de Cristo. Então o que ele está dizendo, basicamente, é que se não houve essa luz, nós ainda andamos em trevas. E o diabo ele fica furioso porque ele não quer que nós andemos na luz. Então quando você, de alguma forma, foi alcançado pelo Espírito Santo, e aí você não é mais cego, pôde ver a luz do Evangelho, você creu, você se arrependeu, você entregou sua vida a Cristo, reconhece que Ele é o único e a obra da cruz é a única capaz de salvar. Então o diabo cria armadilhas, ele cria estratégias para fazer com que o nosso coração esteja em trevas novamente. Uma das principais, sem dúvida, é a obstrução da pregação do Evangelho. E como o diabo faz para obstruir a pregação do Evangelho a nós? Aqui no contexto de Paulo, que é a igreja primitiva, ali no primeiro século, o diabo ele é um dos responsáveis em matar os pastores, em usar tanto os judeus ali daquela época, quanto o Império Romano, para poder levar os pregadores à prisão. Os crentes mais maduros que ensinam o Evangelho aos outros perderem suas propriedades, perderem seus familiares, morrerem. E uma outra forma que ele tem, que atingiu tanto a igreja do primeiro século quanto a nós hoje, talvez uma das formas que ele mais utilize para obstruir a pregação do Evangelho hoje, é desvirtuando a mensagem do Evangelho pelos pastores, pelos homens que são os responsáveis pelo ensino. E aí o que você escuta e você acredita não é mais a mensagem do Evangelho. E você está crendo em um Evangelho falso, você está crendo em um Deus falso, em um Cristo falso. E esse pastor ele pode fazer promessas em nome de Cristo que Cristo não fez. Ele pode garantir coisas em nome de Deus que Deus não prometeu e não garantiu. E isso faz com que a gente vá acreditando em um Deus que não existe, percebe? Obstruir a mensagem do Evangelho não é só matar e prender pastores, fechar igrejas. Mas obstruir a pregação do Evangelho é quando a gente escuta um falso Evangelho. Um ensino que não está baseado nas Escrituras. Por isso, veja, a gente não pode ser refém de pastores que pregam o que eles querem pregar. Que quando eles sobem no púlpito, no palco, na tribuna, no altar no domingo, esse cara fala qualquer coisa que não está na Escritura. E como nós não somos atingidos por esse falso ensino? Quando nós estamos balizados pelo Evangelho, pela Escritura. É a Escritura que vai determinar o nosso conhecimento a respeito do Evangelho. Então, quando nós ouvirmos um falso ensino, a gente vai conseguir identificar que não é um ensino verdadeiro. E aí, essa artimanha do diabo de obstruir a pregação do Evangelho já não vai mais nos atingir.
porque nós estaremos baseados na Escritura. Então vamos rejeitar esse falso evangelho. Mas tem uma outra coisa que pode ser talvez até mais perigosa. Quando você conhece o evangelho verdadeiro, você pode também ser atingido. É quando essa mensagem chega aos nossos ouvidos, nós entendemos, nós acreditamos, nós cremos que ela é verdadeira, mas no nosso dia a dia a gente não pratica e não vivemos como pessoas que creem nesse evangelho. E talvez a estratégia do diabo mais sorrateira, aquela que a gente não identifica muito bem, não é tão clara no discurso de um pastor falso, é aquela estratégia de que a mensagem verdadeira do evangelho até é pregada, mas quando chega aos meus ouvidos, quando chega ao meu entendimento, eu a rejeito. E não é que eu a rejeito como um ateu rejeita, como um pagão rejeita, não. A gente até compreende, a gente até entende cognitivamente, só que a gente não consegue pôr em prática na nossa vida. Então eu entendi a mensagem, eu sei o que ela quer dizer, eu conheço ela teoricamente, eu sei exatamente a obra de Cristo na cruz, e sei o que ele fez para me salvar, mas eu não vivo de acordo com o salvo, eu não vivo buscando a santidade, eu não vivo meditando na lei do Senhor dia e noite, eu não vivo em oração sem cessar. Eu vivo uma vida como se Deus não existisse, como se tudo dependesse de mim, como se tudo fosse o meu esforço. E eu não precisava de Deus para nada, isso era o que tinha na minha cabeça. E muitos crentes hoje estão dessa forma. Eles até entendem e compreendem a mensagem do Evangelho, mas o diabo ainda assim conseguiu cegá-los e eles se mantêm cegos sem ver a luz do Evangelho de Jesus que pode transformar suas vidas. Então não se deixe enganar. Não se deixe enganar por falsos mestres e não se deixe enganar por você conseguir compreender a mensagem do Evangelho. Porque é possível compreender e não vivê-la e não absorvê-la na minha vida de forma completa. Sempre nas suas orações, revise o seu coração. Peça para que Deus sonde o seu coração, para que Ele não te deixe se enganar e não te deixe ser enganado por outras pessoas por falsos ensinos. Para que a gente mantenha uma vida de santidade e uma vida de piedade diante do Senhor Jesus. Quero agradecer você que assistiu esse vídeo até o final. Quero pedir para que você se inscreva no canal, que você curta, comente. Me fala o que você achou sobre tudo isso, se você é uma pessoa que estava vivendo o Evangelho de uma forma no automático e que estava se deixando enganar por pregações e por ensinos falsos, ou até mesmo por atitudes e pensamentos seus que te levavam a um entendimento equivocado, uma prática equivocada do Evangelho. Coloca aqui sua experiência para abençoar outros irmãos. Deus abençoe e até logo.